graça, arvoredianos! Está começando mais um episódio do seu Arvoreducast, o podcast celestial com mensagens despachadas do alto céu. E hoje, os meus convidados são dois, é uma dupla de dois que formam um casal, que é Diaconisa Tainara e Evangelista Eliel. Sejam bem-vindos! Amém! Eles estão sincronizados até Que fofinhos! Hoje vocês vão contar um pouquinho do testemunho de vocês. Dá um shalom aí, uma Poxa, é paz isso pro que eu ia povo. falar agora. De Jesus, Que né? Deus abençoe essa equipe, que Deus abençoe esse podcast. Tem enriquecido a vida de muitas pessoas e é uma honra pra gente. Quando recebemos o convite, eu fiquei acanhado. Eu falei, meu Deus do céu, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eita, Amém. glória. Shalom, povo de Deus, Povo graça de e Deus. paz. Os arvoredianos. Né? Os arvoredianos, é uma honra estar aqui, gente. Até nervosa, primeiro podcast da vida. Não nem jeito, não tinha nem roupa pra isso. Se preocupe não. Que todo mundo é de casa, eu não mordo, nem se pedir. Você é tranquilíssima. Vamos começar do começo. No Amém. princípio, vocês não se conheciam, mas eis que o senhor disse. E Se já conheçam. se conheçam. Quando foi esse processo? Como foi que vocês se conheceram? Filha, A gente se conheceu, para quem conhece aqui o Tancredo Neves, no Colégio Seja, né? E engraçado que eu tava pensando recentemente sobre isso, era improvável ir pro Seja. Eu fui porque uma amiga minha pensou em ir para lá na minha antiga escola. E aí eu, como era muito amiga dela, eu não tinha pretensão, nem conhecia essa escola, não tinha pretensão nenhuma de ir para lá. E acabou que a gente foi, que eu fui, na verdade, né? E aí ela acabou não indo. Então era improvável ir pro Seja, mas foi o plano do Senhor desde aquele momento que a gente se conheceu aqui no colégio. foi. Eu tinha, quantos? Tinha uns 2000 2 anos, 12 anos. 12 anos. Ele tinha 13 anos, mais ou menos, 14 É. anos. Coisa antiga, negócio antigo. Muito antigo. Muito. A gente chegou a namorar por 8 meses, 6 meses. Um amor de colégio, né? Sem muita maturidade, sem muita firmeza. E aí foi um período curto, nós terminamos, né? Passamos 4 anos, cada um tomou um rumo na vida, cada um foi viver sua história. E em 2015, já terminado com ela, não tinha nenhum relacionamento com Cristo, não fazia parte da igreja. Nesse período, eu acabei me convertendo ao Evangelho, acho que por volta de 2012, cheguei a me batizar. Me afastei do Evangelho em 2015, eu estava afastado e ela nunca tinha tido nenhum relacionamento com Cristo. E aí, nesse período de tempo, a gente se reencontrou e voltou a namorar. Eu afastado do Evangelho e ela sem nunca ter tido um encontro com Cristo. E aí, uma frase da minha mãe ecoava muito na minha mente: as pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus. É. E eu estava vivendo um momento da minha vida muito bom, financeiramente, em todas as áreas assim. Eu estava vivendo um momento muito bom da minha vida. Ao contrário do que muitas pessoas falam, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu estava vivendo um momento muito bom. Só que aquela frase ecoou na minha mente. Eu falei, poxa, eu tenho vivido muitas coisas boas, afastado e no mundo. Eu preciso me voltar para Deus e reconhecer que Ele tem sido bom para mim. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Na época a gente começou a frequentar uma igrejinha lá no Imbuí, uma igreja pequena. E aí eu e ela, todo domingo, de todo domingo passou a ser toda quinta, de toda quinta passou a ser terça, quinta e domingo. E meu coração queimando para voltar para o Evangelho, sabe, desejoso por voltar a viver o que eu vivia antes, mesmo estando vivendo uma vida errada. Naquele período nós passamos a morar juntos, né? E aí para mim foi muito difícil. Sabia que eu não podia, sabia que era errado, mas estava vivendo aquela vida. Ela se converteu, o coração dela queimou, ela aceitou a Cristo. Aquilo foi uma bomba para mim. Eu falei, poxa, ela tá seguindo, eu preciso voltar. E aí voltei. Só que voltei vivendo aquela mesma vida, sabe? Aham. Difícil, uma vida de pecado, desejando sair, mas vivendo essa vida de pecado. Ah, entendi. Então, vocês se conheceram. Tem foto aí do tempo de adolescência. Meu Deus. É Olha a de aí. baixo.
A Aqui foi, primeira vez, essa no cinema, com a mãozinha dada. aqui foi quando a gente namorou em 11. 2011. É. Aqui em 2011. Aqui já foi em Dessas 3 fotos já são retorno. Inclusive, essa foto aqui, onde eu tô com óculos, foi quando ele me chamou pra tomar um suco, que na época era fitness, né? Muito fitness. Eu saí pra tomar um suco, tomei um bem negocinho de leve. whey, um negocinho de whey que é mais Um assim, shake um shakezinho de de whey. whey Então, assim, foi o nosso primeiro encontro do reencontro. em 2015. 2015, esse Aqui a aqui. gente começou a se relacionar. É. E Aqui. nos outros a gente já tava namorando. Ah, É. todo mundo. Aí eu tava namorando já. É. No Muito princípio novinho. de tudo. No princípio, Muito novinho. novíssimo. Gente. Olha a cara de ali, eu tô. Bonito. Deus agraciou, né? Oh, Jesus, glória. Aí se reencontraram em 2015. Sim. Aí você se converte. Você ficou assim. Você falou assim, um crente Raimundo? Ou um crente assim, não tão engajado como Tainara na época? Eu sempre tive muita dificuldade, Beth, em obedecer, né? Hoje eu louvo a Deus pelo que eu tenho vivido hoje no Senhor, porque eu me descobri minha identidade, minhas debilidades, coisas que eu não sabia. Eu tive uma falha paterna muito grande. Meu pai é vivo e ele é presente na minha vida, só que ele foi um pai provedor. Hum, Ele nunca foi um pai sacerdote. Então, essa sempre foi a referência que eu tive quanto ao pai. Uhum. Todo homem, ele vai se espelhar na figura do pai dele e vai sim, reproduzir, verdade. querendo ou não, o que ele Ficou. aprendeu dentro de Hum, casa. Então, como eu passei boa parte da minha juventude, e eu falo isso não como uma explicação, tá? Isso aqui aconteceu na minha vida porque isso foi um fator determinante para minha vida. Não, hoje eu tenho isso como uma lição. Eu consegui entender a minha vida a partir dessas debilidades que eu tive na minha juventude e adolescência. Eu tive muita falha de direção. E Deus, ele levanta pessoas para nos conferir essa direção. Uhum. Eu não tive. Então, eu era um pouco rebelde. Eu vinha à igreja, eu ouvia a palavra, eu ouvia testemunhos, mas eu dizia comigo mesmo, com você foi assim, mas a minha vida eu vou viver da minha forma que eu quero. Então tinha muito isso dentro de mim. Eu vou fazer da forma que eu quero. Eu vou viver da forma que eu quero. E eu transferi isso para dentro do evangelho. Quando eu comecei a receber de Deus, e detalhe, eu não conseguia ver Deus como pai, porque se eu estava desconfigurado na paternidade, então eu não conseguia ver Deus como pai. Eu via Deus como alguém que eu precisava agradar, para poder ter um amor dele, para poder estar com ele. Eu não conseguia perceber isso nessa época, mas no decorrer do tempo eu passei a perceber. E aí eu comecei a ser aquele adolescente rebelde, o crente também rebelde. Eu estava na igreja, eu dizimava e ofertava, eu amava a presença do Espírito, mas em muitos momentos e em muitas situações eu não queria me submeter. E isso me levou a viver um ciclo de derrota, muito ciclo de derrota. Eu ouvia palavras, Deus falava comigo, só que por não me submeter, e hoje é algo que eu bato muito, qualquer pessoa que eu paro para conversar, eu vou sempre falar sobre isso, porque não é falta de palavra, muitas vezes a palavra está chegando até você, mas é a falta de se submeter. A Uhum. beleza do evangelho é você entender como você vê em vários textos, se a semente é plantada, se o evangelho chega, se a palavra chega, e a pessoa não entende, logo vem o inimigo e rouba da semente que foi semeada. Então, primeiro você entende, poxa, eu preciso alcançar um entendimento daquilo que Deus está falando comigo. E Deus vai falar a língua dos homens. Deus chega para Jeremias e pergunta: o que tu vês? Eu vejo uma vaga de amendoeira. Disseste bem. Ezequiel, o que tu vês? Eu vejo o vale da Sucê. Porque Deus tem que trabalhar no entendimento do entendi. homem. E depois que ele trabalha no entendimento, aí vem agora o se submeter ao que Deus está falando. E eu sempre tive debilidade nessa área. Então eu sempre caminhei num ambiente de igreja, um ambiente prazeroso para mim, para minha alma, mas eu tinha dificuldade de me submeter. Hum. Quando ela se converte, então, isso é um confronto para você? Rapaz, foi algo prazeroso para mim, muito bom,
porque eu via ela quebrantada, eu via ela chorando assim, tendo aquelas primeiras experiências com Cristo, meu coração se regozijava. Só que o contexto que a gente vivia era de pecado. A gente já morava junto, a gente já vivia em fornicação, a gente já vivia assim, algo muito ruim, sabe? E era, para mim, parecia um sonho distante, porque eu estava na igreja, ela se converteu, a gente frequentava a igreja, só que parecia não, eu estava muito distante da proposta que Deus tinha para minha vida. E Uhum. aquilo me entristecia, você entende? Entendo. Me alegrei pela conversão, mas me entristeci pelo contexto que nós vivíamos. E você, Tainara, qual era a sua percepção nessa época de estar convertida, bastante quebrantada, Sim. mas ainda não viver em santidade? Para eu trazer a resposta a essa pergunta, primeiro a gente tem que voltar, né? Porque quando eu me converti, eh, foi muito engraçado, porque a gente já tinha 2 anos de relacionamento que tinha voltado. Tchau, sim. A gente Tá. passou por nesse período que a gente ficou 4 anos juntos, os 2 primeiros anos foi de muito caos. Caos instalado na nossa relação. Então, quando a gente começou a viver algo, uma abundância, verdes pastos no relacionamento, a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agradecer a Deus, porque a gente está vivendo para a glória dele algo bom no nosso relacionamento. Então, foi aí que a gente foi na igreja, né, do Bispo Wagner, inclusive, né? Foi nosso pastor na época. E aí, eu me converti assim. A gente foi pra lá porque a gente queria agradecer pelo nosso relacionamento, que tava bom. E aí eu comecei a gostar, eu ia só dia de domingo, aí eu fui quinta, comecei, assim foi aos pouquinhos, e até aí fui todos os dias. Do nada eu me converti quando eu levantei a mão para Cristo, né? O pastor Wagner falou: "Oxe, mas você já não era crente? Pra mim você já era crente." Não, eu só frequentava. Então, na minha mente, eu achava que ali ia melhorar. E aí foi que não. Não foi muito diferente. Desandou tudo. Desandou tudo. A gente vivia uma abundância pouco tempo, muito pouco tempo de que a gente ficou muito bem no nosso relacionamento. Mas mesmo na igreja a gente vivia um caos instalado. Em todas Então, as em áreas. todas as Era áreas. terrível. Em Olha, todas as áreas. isso para mim hoje, Misericórdia. eu consigo falar com entendimento, porque quando você vive uma vida de rebeldia, quando você vive uma vida onde seu coração tá duro para Deus em algumas áreas, tudo fica infrutífero. Uma sentença foi liberada para Adão: maldita é a terra por causa de vós, Adão. Então, eu não tinha esse entendimento na época, mas hoje chegou para mim, graças a Deus, e a gente percebe o quantas áreas da nossa vida ficaram infrutíferas. Familiar, conjugal, tudo é uma relação devastadora. O Uma meu coisa também é que a gente era muito imaturo, né? Nós também. estamos falando de pessoas que tinham 19, 20 anos. Eu tava, quando eu retornei com ele, eu tinha 19 anos. Então eu já não sabia muito bem ainda, né? Sempre fui criada muito protegida, muito assim, não fui criada para lidar com o mundo, enfrentar as coisas. Então, assim, a gente tá falando de pessoas imaturas dentro de um relacionamento que não dá certo. E a gente tinha a falsa concepção de que a gente, dentro da igreja, iria melhorar tudo. Porém, a gente não melhorou, não foi por conta do evangelho, foi porque a gente mesmo não quis melhorar, Hum, sabe? Na força do braço. Na força do braço. E Não, a gente ouvia muita palavra boa, muita palavra edificante, mas parecia, na época, que entrava em ouvido e saía por outro. Eu era muito, realmente, muito aquebrantada, sempre fui, sempre gostei de ser muito muito. aquebrantada ao Senhor, inclusive é uma coisa que eu tento prezar até hoje, ser muito verdadeira diante do Pai. Porém, quando eu saía das 4 paredes da igreja e ia para casa, era totalmente diferente. Eu tentava, lutava, orava de madrugada, porém era eu sozinha, né? Ele ainda estava meio balançando, sabe? E era eu sozinha, então eu tive experiências espirituais muito ruins mesmo. E quando a gente foi morar junto, que aí já foi depois que eu me converti, porque a gente foi morar junto primeiro sem consentimento dos meus pais, consentimento não, mas bênção dos meus Bênção. Sem a pais, bênção. né? E a gente foi morar junto após eu tinha me convertido.
tinha pouco tempo que eu tinha me convertido. Então, tudo isso piorou a questão espiritual na minha vida. Então, imagine para uma pessoa sozinha lutar com força mesmo, com garra. Tem uma hora que você desanima mesmo. E não tinha aquela pessoa, não tinha ninguém para dizer assim, poxa, tô aqui com você, vou sentar com você, vou te ensinar, vou falar com você, você tem que agir assim, sabe? Eu não tinha ninguém na época. A gente, na época, tinha a falsa concepção do... A gente não foi feito para viver em comunhão. A gente cultuava, É o que era eles são. ali, maravilhoso, maravilhoso. Assim que o pastor impetrava a benção, bora, casa. A gente não tinha comunhão com ninguém. Então, isso também dificultou a minha permanência em Cristo. Eu tentei muito, orei muito, mas teve uma hora que eu não aguentei, porque realmente foi muita pancada pra mim, sendo que eu não tinha ele também comigo, naquela força, naquele gás no evangelho. E Sim. eu me sentia totalmente desestimulado, porque eu sabia que, da forma que eu tava, eu não tinha autoridade nenhuma para fazer nada. Às vezes ela me acordava de madrugada, amor, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo outro, tô sentindo uma presença maligna aqui. Aí eu, calma, amor, calma, amor, Não tinha. Não tinha. calma, amor. Porque, sabe, eu olhava pra dentro de mim e falava assim, Deus, eu vou fazer o quê? Se eu tô vivendo dessa forma que eu tô nessa, eu estou diante do Senhor nessa condição. Era uma legalidade que a gente dava também, né? É isso. A gente estava vivendo junto em um relacionamento marital, se achando marido e esposa sem a responsabilidade do casamento. Então, eu comecei a ter realmente experiências muito terríveis de madrugada. Já ouvia vozes de mulheres rindo. Uma certa vez a gente tinha discutido, né? Aí era a cama aqui, aí ele virava assim, eu virava assim, cada um de um lado e, não quero saber. Nesse dia de madrugada, eu senti alguém sentando no nosso meio. Então, assim, aquele dia eu acordei apavorada. Eliel, tu acorda, tem alguém sentando no nosso meio. Aí foi aí que eu pedi desculpa e tudo mais. Mas, porém, aquilo perpetuava porque a gente estava dando legalidade para isso Legalidade. acontecer. E o diabo, ele procura brechas. Se É, ele achar uma brecha, ele se instala. Nossa vida pertence a Cristo. Mas aonde tiver, e legal. uma coisa que a gente sempre fala para alguns casais, para algumas pessoas, é que o diabo, ele trabalha com o oculto. E tudo que o oculto, ele vai reinar sobre aquilo que está escondido. É por isso que ele é o príncipe das trevas. Tudo que está oculto, tudo que está escondido, ele vai reinar. Mas quando você traz para a luz, você consegue ser sarado, você consegue ser liberto, você consegue ter redenção. Mas dentro de um casal que procura viver em Cristo, se as coisas não forem trazidas para a luz, Satanás, ele vai reinar em alguma área do casal. E isso fora o relacionamento ruim que a gente já tinha, né? É. É E, aquela o- questão, vai e, melhorar quando a gente for pra e é tão igreja. interessante, E não pô, melhorou, que gente. isso não tocava só a gente, isso tocava relação com os pais, Sim, Sim, eu ia relação com os perguntar sogros. isso. Os pais de Tainara, seus pais eram convertidos? Minha mãe era. Minha mãe me levava pra igreja desde pequena, né? Mas aí aquele negócio, eu ia pra igreja, mas eu não entendia. Eu tinha que acordar às 5 da manhã, porque tinha que estar cedo, que minha mãe é obreira até Nunca gostou, hoje, nunca gostou. né? Até hoje ela é obreira, né, da igreja dela. Me levantava cedo pra ir pra igreja e bora. E aí eu ia mais pelo lanche, né? Eu ia pelo manguzá que tinha lá. Quando vocês começaram a ser chamados a nutricionista? Com Que é certeza. propósito, Já era Ó, pra isso. profético, Já foi profético. profético Tá isso. vendo? Vamos usar Porém, assim, profético. eu ficava na escolinha, que lá tinha escolinha, né, das Das crianças. crianças. E aí eu tive minha primeira experiência com Deus ali, desde muito nova, já um pouco mais quebrantada. Meus pais eram separados, né? Meus pais se separaram quando era de colo, sabe? Eu fiquei com meu pai, mas fiquei com meu pai, fui criada por minha tia pela minha falecida avó. E aí minha mãe só me pegava finais de semana. Então, assim, eu queria que meus pais voltassem. Já tinha um histórico de separação na minha família. E aí eu queria que meus pais voltassem e tudo mais. Aí a tia da escolinha me incentivando a orar. Eu orava, Deus, meu pai, eu preciso dos meus pais de volta. Preciso dos meus pais de volta. Aí meus pais voltaram quando eu tinha 12 anos de idade. Meus pais se casaram, glória a Deus. Em nome de Jesus está aí até hoje, até a volta de Cristo, veio em nome de Jesus. Aí foi aí que eu tive realmente a primeira experiência de oração. Eu fui parar até no jornalzinho
A igreja É da Universal, dos Kids, que eles têm o jornal, né, do adulto, mas tem dos Kids também. Não sei se ainda tem, né? Na minha época tinha. Aí o meu testemunho foi para lá, então assim, já foi daí a minha primeira experiência com Cristo. Mas eu era uma pessoa que eu não sabia porque eu ia pra igreja, eu não sabia o que era Cristo. Então, assim, já tinha aquela questão da igreja ser muito. Chama muito aquelas questões mais pesadas, né? Então, isso, desde nova eu vejo isso. Desde nova eu já tenho contato com essa questão, porém eu nunca entendia por que eu tinha que ir pra igreja. Por quê? Por que servir Jesus? Então, assim, eu não durei muito tempo. Então, logo eu fui pro mundo. E dentro desse contexto, como eu estava falando mais cedo, sobre a questão da referência paterna. Meu pai é vivo até hoje, graças a Deus. Eu o amo, né? Meu pai sempre foi presente. Só que a referência que eu tive dele foi de provisão. Não de sacerdócio. Então, automaticamente, todas as minhas atitudes eram pautadas para a provisão. E isso é tão sério que na minha mente eu olhava para ela, ela fazia uma queixa comigo. Filho, isso aqui tá errado, isso aqui precisa melhorar. A gente tá vivendo isso aqui, um contexto horrível. Só que na minha mente ficava, mas tem comida em casa, mas ela tá saindo, mas eu tô comprando as coisas, tá faltando o quê pra ela? Nada. Ela tem roupa, eu já faço tanta coisa, por que ela tá reclamando? Você replica o comportamento do seu pai inconscientemente. Inconscientemente. Tem Não é... foto dos seus pais aqui na Tem telinha pra foto gente deles, tem ver. foto deles. Povo bonito. Mas pode ir continuando. Você E estava aí, replicando. repliquei, só que eu não percebia isso, eu falava, não, se já tô provendo, eu tô fazendo minha parte. Por que ela tá triste? Ela completamente certa, a gente vivendo uma vida totalmente desconfigurada. E eu me perguntava por que ela estava achando ruim, já que eu estava provendo. Entendi. Você entende como isso é sério hoje, você, mesmo que você não tenha, e isso foi uma coisa maravilhosa que Deus fez comigo, que já contra a mentalidade, já lá na frente, como a gente vai abordar aqui Aqui as fotos adiante, dos pais. é, Aqui seus pais, os pais, embaixo os pais de Elielto, em cima os pais de Tainara. sim, Isso. sim. Gente, é minha mãe mesmo, tá? Todo mundo acha que não, mas é minha mãe, tá? Sai dela, em nome de Jesus. É porque sua mãe A é genética do meu negra pai e o foi seu pai forte. é branco. É, gente, mas puxou o pai, mas A gente vai não, É, meus falar, mas você paizinhos, tem as feições da as sua mãe, feições sim. Você dela. é, parece sua mãe, sim, o nariz, a boca, com forma. Parece sua mãe. E você é a cara do pai. Ah, não tem como, né? Ele é Dizer que a cara não. de pai. meu Deus. Agora lá na frente, quando a gente foi restaurado, que é um assunto para logo mais, aí o Espírito ele ministrou algo muito forte no meu coração. Mesmo que você não tenha tido uma referência de sacerdócio, eu sou sua referência de sacerdócio. Amém. E aí isso me quebrou, porque eu tive que começar a aprender a ser sacerdote segundo Cristo. Mesmo não tendo referência. Porque muitas pessoas podem se valer disso. Ah, mas eu também não tive referência. Mas você, em Cristo, Sim, você tem a referência. E aí eu tive que aprender agora a me posicionar como como sacerdote, sacerdote. mesmo não tendo tido essa experiência. Meu Deus, é forte. Aí vocês retornam, passam por todo esse processo. Onde é que entra o negócio de Gramado aí? Que foi você com uma viagem aí muito chique Rapaz, de Muito restauração de chique. Gramado. Olha aí, Muito chique aí, um tá negócio de vendo? um noivado. Rapaz, rapaz. a história boa disso aí é que a gente aplicou um princípio bíblico Sim. da unidade. A gente se uniu mesmo para poder viajar. Então, assim, quando a gente se propôs a viajar, nós entramos em concordância, né? Uma coisa que a gente tinha na época, assim, bem. Ainda não era firme, mas a gente tinha, né, um pouco. A gente entrou em concordância. Precisamos viajar, escolhemos o lugar que seria Gramado. A gente falava assim, ó, olha, a gente quer viajar. Vamos deixar Deus decidir o destino. Você vai falar com a gente. Não, Deus não quero fala o nem se destino aí. meter. Depois eu falei, rapaz, Deus não vai escolher não. Não. A gente vai ter que escolher e ele vai ter que abençoar. É. Na época, na época, 2018, eu estava na faculdade, não tinha emprego. E ele tinha um comércio que ele tem até hoje. Então, como é que a gente vai pagar uma viagem para Gramado? Tudo E a gente caríssimo. começou a juntar dinheiro. A gente tinha nosso porquinho, um porcão assim de moedinha que a gente foi Uhum. colocando.
a gente pegou em um ano para ir em outro. E aí a gente foi colocando, até que num determinado dia ele chegou para mim e falou assim: olha, senti do espírito de dar esse porco para a igreja. Com tudo que tinha lá. Eu falei assim: amém. Ela Amém. sempre Eu foi não assim. hesitei. Isso é uma coisa assim que eu acho fenomenal, porque na minha cabeça fica assim: ela vai querer me matar. Ela não vai acreditar nisso aqui. Eu não Pelo amor de Deus. hesitei. E ela sempre fecha comigo. Eu não hesitei. Pode dar. Acho que foi o dízimo mais Oferta. oferta mais aleatória que o bispo já recebeu. Rapaz, quando Bispo ele chegou lá Wagner com já o povo lá, recebeu. eu não quero isso. Eu falei, rapaz, é um mistério aí. É bênção, É é um mistério bênção. aí pra igreja. E aí a gente se propôs, aí ficamos sem nada, né? Demos de oferta, mas Deus começou a prover de uma forma maravilhosa. Nós fomos pra Gramado com o melhor, comemos o melhor, vimos Os o melhores melhor, hotéis. passeamos com o melhor, Com, vimos tudo e voltamos ainda com dinheiro na mão com dinheiro na mão. para pagar as dívidas. As dívidas Detalhe, não, ó, compromissos detalhe, financeiros que ficaram aqui. detalhe. Ela orava, na verdade, nós orávamos juntos, de mão dada, Senhor, abre as portas, Senhor, de quer ir. Ela começava a ter sonhos. Aí eu ficava louco. Falei, cara, o que é Eu isso, tive velho? o sonho com a conexão que a gente ia ter. O voo, a marca Que a gente do avião não era direto. Ia ter era de conexão. conexão. É. E aí eu sonhei com as conexões que a gente ia E ter. tirando foto lá. É, Aí eu fiquei louco. A gente não tinha nem comprado passagem ainda. e até a empresa aérea Quando a que gente a foi comprar gente ia. passagem, veio a empresa que ela sonhava. Foi. Deus Só confirmou tinha cada ela. detalhe. Só tinha ela. Mas por que cada Porém, unidade? isso. A gente vivia em concordância, aí Deus não tem como reter aquilo que você fazia em concordância. Agora sim, a gente entrou em concordância pela viagem. Foi Mal sabendo aqui que, olhando essas fotos, a gente ainda estava vivendo um processo muito difícil no muito nosso difícil. relacionamento. Aí, mediante uma situação muito difícil que a gente estava vivendo, uma situação caótica no nosso relacionamento, o que é que a gente faz? Noiva. É, Vai melhorar. vai melhorar, Vai porque melhorar. tá tudo ruim, casa que É melhora. casa que melhora. É o famoso clichê da igreja. Se tá vivendo um Entendeu? relacionamento ruim, tá tudo destruído, casa vai passar, esqueça, não vai passar nada. Vai continuar caótico. Se tá ruim, vai piorar. Tô logo falando aqui, vai ficar logo tudo claro. Rasgado. Rasgado, como Camila Barros fala. Isso foi em 2018. Terminamos em 2019, pra você ver que não vai estar muita coisa. Pelo menos não deixou parcela de Gramado. Não, Não, tá pagamos tudo tudo. pago. Tudo pago. Tudo Nada pago. devemos Por nada a causa de ninguém. Deus, Deus tá no Tá. Não, é um negócio. A gente se uniu mesmo, entrou em concordância pela viagem. A viagem foi extremamente abençoada. Foi. Ficamos no melhor pousada, comemos o melhor, ficamos em tudo, porém a gente ainda estava vivendo o contexto. A gente estava em Gramado, curtindo Gramado, porém voltando Deus para permitiu, Salvador, né, que a gente foi. vivesse isso. Voltando para Tava em Gramado, mas Salvador, o problema ainda tava. o casamento tava só no capim, hein? É, ainda não era casamento, né? Era Ainda era noivado. Era noivado. era noivado. O relacionamento. Isso. Agora, vocês viveram esse processo. 2018 tentaram, através de Gramado, restaurar o casamento e tal, viram a mão de Deus. Aí, em 2019, você separou. Mas nesse meio termo aí, tem um negócio que vocês começaram a congregar, vocês passaram por um processo que eu acho importante falar para o pessoal que está nos ouvindo, que é um processo de manipulação. Vocês passaram por esse processo de manipulação no ambiente cristão. Eu queria que vocês falassem assim, qual é a raiz da manipulação? De onde vem? Para que as pessoas não precisem passar, ou se estiver se identificando nessas características aí que vocês vão relatar, possam perceber e serem libertas dessa mentalidade, desse processo. Eu acho essa questão muito importante, viu, Beth? Uma coisa que eu tenho que frisar é que o rebelde, o desobediente, ele atrai para si pessoas em ambientes segundo o coração dele. Toda pessoa que é rebelde, ela acaba atraindo pessoas também do mesmo contexto para ela. Toda pessoa que anda no ambiente de vitimismo, ela acaba também atraindo pessoas que compartilham da mesma ideia. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você se associa com aquilo que o seu coração coloca para fora. Se você anda em retidão e santidade, você não consegue andar com pessoas que não compartilham desse mesmo princípio. Você pode até falhar,
em algum determinado ponto da sua vida, mas você vai sempre buscar andar com pessoas que andam sobre a mesma visão que você. E Uhum. como nós estamos vivendo debaixo dessa rebeldia, eu vou colocar dessa forma, nós vivemos opressão do inimigo, mesmo estando no contexto de igreja, e isso é importante. Então, a gente se permitiu viver um ambiente muito ruim, que destoava da palavra, e a culpa foi nossa, porque nós tínhamos acesso à palavra, nós tínhamos acesso a bons conteúdos, só que a forma que nós estávamos vivendo nos permitiu andar em contramão de muitas coisas que a palavra já dizia. A exemplo da comunhão, não ande em comunhão. Se eu não ando em comunhão, eu estou sendo contra a palavra e eu não vou ser sarado. Em Tiago, a palavra do Senhor diz: confesse os pecados a Deus para ser perdoado, mas aos irmãos para ser sarado. Muitas vezes tem pessoas no ambiente do corpo da igreja, na nave da igreja, que são perdoadas, mas estão feridas. Por quê? Porque não andam na comunhão. Quando você fere seu corpo físico, todo o seu corpo, ele trabalha em prol de fechar uma ferida. Sim. Na igreja também da mesma forma. Pessoas te ferem, mas pessoas também te saram. Deus vai levantar pessoas nesse ambiente de comunhão para lhe sarar. Só que a gente deve viver distante da comunhão. Terminava o culto, casa. Casa, vamos viver isolado. Como ser crente isolado? Como ser um crente que se afasta? Provérbio diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. Então já começou por aí uma falha que a gente tinha muito grande. E aí nós começamos a caminhar com algumas pessoas que fizeram parte da nossa vida, né, por um certo tempo. E as atitudes, a forma que a gente estava caminhando, na época a gente não enxergava a manipulação. Por quê? Você não consegue enxergar a manipulação porque ela chega de forma sutil. Como é que eu detecto uma pessoa manipuladora? Quando começa a cobrar honra, quando essa pessoa começa a lhe cobrar honra. Uhum. Honra é algo que você não cobra. Honra é algo que você manifesta. Quando a pessoa começa a cobrar honra, ela não quer honra, ela quer bajulação. É dar honra a quem tem honra. Você vai dar quando você já tem. Isso. Quando a pessoa cobra, eu quero ser honrado, me honre. Cadê a honra? Isso não é honra, isso é bajulação. Eu quero ser bajulado. Então, esse é é um sinal para se reconhecer que você está debaixo de uma liderança manipuladora. Você entende meu ponto de vista? Isso é muito sério. Eu preciso manifestar a honra, e através daquilo que eu manifesto, as pessoas também vão manifestar. Mas se eu começo a cobrar, e já não quero mais honra, isso já é bajulação. Já entra já um pouco de manipulação. Porque como é que eu consigo manipular? Como é que Satanás opera? Ele pega a palavra e distorce para dar uma outra finalidade. Então, no ambiente de manipulação, você vai ver uma aparência religiosa, mas que vai negar sua eficácia. Paulo escreve a Timóteo e diz: nos últimos dias os homens serão avarentos, arrogantes, presunçosos, irreconciliáveis, papapá, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Então vai parecer que é, mas a essência está desconfigurada. O manipulador manipula? Com O muita manipulador certeza. manipula. Então, a sua Com liderança certeza. viveu essa realidade de manipulação e... Não Ah, foi nossa. só um instante, eu preciso frisar aqui que Hum, a liderança, quando a gente fala, não é a liderança principal. certo, para a Minha, secundária. a minha Auxiliar. liderança é isso. A minha liderança principal, ela foi maravilhosa, eu não tenho nem o que falar. Porém, foi pessoas que a gente conheceu durante, né, o processo, um dia que a gente estava lá, e aí, né, pela consideração, foi se achegando, se achegando. Então, preciso frisar isso, que não foi minha liderança principal. A minha liderança principal foi maravilhosa, eu não tenho nem o que dizer. Enfim. Aí, essa questão de você replicar novamente, né? Aquilo que você viu, como você É falou, porque, seus na pais. verdade, o que acontece hoje é o seguinte, com todos nós, na verdade, né? Nós nos convertemos, passamos a frequentar a igreja, passamos a mudar todo o aparato externo. Mas se eu não me tratar emocionalmente, se eu não começar a assumir a minha identidade em Cristo, eu vou passar a viver os mesmos contextos que eu vivia no mundo, com a roupagem nova, agora com a roupagem evangélica, com a roupagem religiosa. Uma pessoa que foi ferida
em um relacionamento no mundo. Ela se converteu, ela tá na igreja, ela tá buscando o evangelho, mas se naquela área ela não for sarada, no novo relacionamento, agora vivendo dentro do contexto de Deus, ela vai repetir os mesmos erros e vai ferir a pessoa com quem ela tá, porque ela não foi sarada. A mesma coisa acontece com o manipulador. A gente olha para o manipulador e fala, poxa, essa pessoa tem essa conduta mesmo estando no ambiente de igreja, mesmo sendo crente, só que fizeram isso com ela, ela não foi sarada naquele ambiente, então ela vai começar a replicar, porque é tudo que ela sabe, Verdade. é permanecer vivendo nesse mesmo ambiente. Ela leva pra igreja algo que ela tá vivendo no Tá mundo. vivendo. Porque o E não novo, deixa ser curada por Cristo, ser transformada. Então, acabou acontecendo isso. Então, assim, a gente considerava muito. Não dá para contar tudo o que aconteceu, até porque tem certas coisas que não glorificam o nome do Senhor, sim, né? E a gente prefere manter assim. Hoje a gente entende como eles foram ajudante do oleiro, né? Como o pastor Denilson ministrou aqui na quarta. Eles estão só a serviço do Pai, nos moldando. Hoje a gente olha para tudo que a gente passou em questão da manipulação com um olhar de misericórdia. Misericórdia, ó, ufa, passamos, né? vencemos. Vencemos, porém, vencemos, resultou, foi uma das coisas que cooperou para a gente terminar o nosso relacionamento. E a gente nunca enxergava como manipulação. Se a gente considerava essa pessoa, se a gente gostava muito dessa pessoa, abraçava Fazia muito, parte do nosso fazia convívio, parte do nosso ciclo, era íntimo. Então, como é que essa pessoa, que aparentemente, na minha visão, ela quer o meu bem, está me manipulando? Então, Verdade. assim, foi muito difícil, foi muito também doloroso pra mim, né? Não sei por Elielton, mas pra mim foi muito doloroso sair disso sangrando, eu saí muito chateada, muito ferida. Acabou que isso resultou, além do meu término com ele, ainda me afastei da igreja. Ah, isso que eu ia A gente, perguntar. a gente já não tinha uma relação muito boa, vindo de todo esse contexto que a gente já falou, e ainda encontra uma pessoa que aparentemente era para ajudar, né? Estamos a serviço de Cristo. Então era para ajudar, né? Ajudavam em algumas coisas, porém acabou atrapalhando muito. Então, aí eu me afastei dele, me afastei de Cristo. E aí foi realmente uma turbulência muito grande que a gente passou em pouco tempo. Em menos de um ano, isso foi virando uma bola de neve. Então, hoje, realmente, a gente olha com olhar de misericórdia. é, Hoje a gente não tem rancor e nenhum, com graças a paz, Deus. Paz. paz. Graças a Deus, hoje a gente não pensa em toda a situação com raiva, com meu Deus, precisa pagar, essa pessoa precisa sofrer o que eu sofri, jamais. Sim. Eu olho hoje com um olhar de misericórdia, que ela é digna da misericórdia de Deus, precisa da graça do Senhor, precisa ser transformada. Hoje, graças ao Senhor Jesus, nosso coração foi aquebrantado, foi curado, porque para falar disso aqui, precisa estar Precisa curado. estar Para falar de muita coisa que a gente passou nesse meio de manipulação, precisa estar curado. Porque a gente passou muita coisa. A gente olha assim, né? Às vezes as pessoas olham assim pra gente muito novo. A gente tem um ano, menos de 2 anos casados. Nossa, muito novo, né? Mas não sabe o que a gente já passou. Eu sofri muito nessa época, porque, primeiro, eu sou uma pessoa, eu sou melancólica, né? Eu preciso confiar na pessoa. E quando você confia, que se entrega a essa amizade, que se entrega aquele propósito, e você vê esse, esse baque da manipulação, de muita coisa que a gente passou, envolvendo, incluindo até meus pais, né? Sofreram com isso também. Então, quando aquilo veio para mim, foi um turbilhão de sentimentos. Eu lembro que quando a gente se separou, quando a gente deu um fim definitivo por essas e outras coisas que a gente já deu um apanhado aqui, Aí já é a eu segunda deitava, separação, só isso, pra poder frisar. eu deitava a cabeça no meu travesseiro, né? Eu morava com ele, saí, terminou. Voltei para casa dos meus pais. Eu deitava a cabeça no travesseiro e falava: Deus, eu sei que não é culpa do Senhor. Não é culpa, porém hoje eu enxergo como algo bom essa separação. Porque imagina nesse contexto todo que a gente estava vivendo, se a gente casasse. É, A gente ia estar separado hoje, a gente não ia estar nem aqui para contar a história. É. Então era necessário isso acontecer. E de jeito nenhum Deus ia gostar, ama o divórcio. Deus ama casamento.
Deus ama a família, Deus ama a união, mas divórcio, então assim, se a gente casasse naquela época, hoje eu enxergo como a misericórdia de Deus, uma graça de Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida. Precisou acontecer da forma que aconteceu, muito turbulenta, não foi um término, não foi uma questão de separação amigável, foi uma questão Foi turbulenta muito mesmo. abrupta, né? A gente Foi terminou praticamente com 2 meses pro casamento. 2 meses. A gente estava tudo organizado, Tudo. tudo encaminhado, buffet, decoração, espaço, tudo já alinhado. Faltando 2 meses pro evento, A gente cancelou tudo. a gente cancelou tudo. Inclusive, eu tenho até processo judiciário ainda rolando por É, conta desse casamento. porque as pessoas não quiseram devolver o valor, É, enfim. Então a gente foi um tem término ainda assim, muito consequências. inesperado. Nossa família ficou assim, tipo, como assim? Vocês estavam certos que eu Certo que ia casar e casar agora e não do vai casar nada. mais? Aí, do nada não, E né? aí, Repentino. tudo Foi assim muito Deus. rápido. Eu acredito muito que foi Deus. Pra gente não envergonhar essa questão do É, casamento lá na frente. A gente acha que não ia durar muito tempo. Então, assim, quando eu saí de lá e fui para casa dos meus pais, meu pai estava no trabalho, meu pai teve um pico de pressão, quase foi para emergência. Aí foi aquele desespero. Eu não saía de casa, porque sempre alguém ia me perguntar: ai, mas aconteceu o quê no casamento? O que foi que aconteceu para vocês terem se separado? Então, eu não queria viver aquilo. Eu já estava sofrendo pelo nosso término, independente que a gente estava vivendo uma relação muito ruim. Eu amava ele, eu amo, né? Voltei, né? Eu amava muito, gostava muito dele. Então, assim, eu não queria me machucar todas as vezes que eu saísse. Então, eu passei um tempinho dentro de casa. E você atribui esse término ao seu desvio, né? Qual foi antes? Ah, você desviou de. Você se desviou de Cristo mesmo, né? Depois, Foi depois. depois da separação. Eu já não estava muito bem das pernas com Cristo, né? Eu não tinha tido aquele verdadeiro encontro com Jesus. Não tinha parado para analisar como Jesus podia mudar a minha vida. Não tinha deixado Deus trabalhar mesmo em mim. Não tinha me lançado em Jesus. Por mais que eu fosse quebrantada, tudo mais, enfim. Eu não era desse tipo. Então, assim, tava meia bamba, então acabei me afastando. Tentei ainda voltar por algumas vezes, porém eu nunca me firmava. Nunca. Aí chegou a separação e foi só mais um empurrãozinho, vamos dizer assim. Foi mais um empurrãozinho. Foi. Com uma forma que terminou também. Hoje a gente olha com outro olhar. Olhar da maturidade. Porém, na época não foi muito bacana de passar, né? Não, com certeza. Não foi muito bacana de passar. Então, assim, já era. Eu tava vivendo um turbilhão de coisas. Aí eu falei, não tenho forças. Aí nessa época, justamente nessa época, meu pai ia comigo, falava, não, você tem que ir pra igreja o pai dela tomou gás para poder pra incentivar poder ela. me incentivar. Eu falei, não, você precisa ir pra igreja. Não, não pode desistir, não. Ele ia comigo. Ele ia, não, você tem, não pode, tem que ir comigo. Aí ia comigo. E dessas idas, Dessas idas ele se converteu. e se Tá lá até batizou, hoje, se Eita batizou em glória! janeiro deste ano. Está lá até hoje, graças onde a era Deus. onde a gente conversava. Deu fruto, isso deu 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 fruto. fruto. frutos. Deu Então, fruto. assim, é como eu sempre falo, dessa situação. Foi um deserto que no meio desse deserto algo frutificou. Então, a conversão, né, veio através do caos, da desordem, mas veio. Aconteceu. E a restauração de vocês, né? Quanto, tanto individual com Cristo, a restauração com Cristo, não somente no casamento. Vocês atribuem isso ao discipulado ou como ou não? Não, foi meu encontro com Cristo Quando a após gente o terminou, discipulado. ela voltou a morar com os pais, eu continuei seguindo a minha vida e não me afastei do evangelho, mas eu vivi uma vida muito ruim. Hum. Estava na igreja, mas naquele mesmo processo, tentando, me esforçando, mas sem força para me firmar. Tudo que eu queria era me firmar. Eu não conseguia. Então eu comecei a buscar meus interesses, meus projetos, aquilo que eu queria. Comecei a crescer, comecei a conquistar algumas coisas, caminhar, caminhar, caminhar. E servindo a Deus, né? Da forma que eu estava, querendo me firmar. Falei, poxa, e sem conseguir. Beleza. Quando eu fui, de repente,
eu fui visitado pelo Espírito. Nunca me esqueço disso. Foi, acho que de dezembro de 2021 ou 2022. Eu tive uma visitação do Espírito. Eu achei que eu fosse ficar maluco. Dentro de casa eu não conseguia ficar, sair correndo de casa, porque eu achei que eu ia ficar maluco. Naquele dia ali, Deus, ele mudou minha vida. O Espírito me vivificou. Eu estava na igreja, operando, né? O culto rolando, meu Deus, o que é isso? Deus usou uma pastora, uma profeta. E ela falou assim: nunca me esqueço. Eu vivendo num ambiente de manipulação, um ambiente totalmente desconfigurado, mas Deus ele sondava meu coração. E aí o Espírito, através daquela profeta, falou assim: ó, jovem, eu vejo uma luz na sua frente. E essa luz é Cristo. Eu me acabei, porque eu sabia o que eu estava vivendo naquele momento e como eu queria viver para Deus. Então me lancei em Deus. Eu esqueci que ela existia. Vocês já se separaram? Nós estávamos separados, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Gostava muito dela, amo até hoje. Mas naquele momento ali, eu não queria mais saber. Eu me lancei em Cristo. Eu não queria mais saber dela. Me lancei, comecei a buscar. E aí Deus começou a me levantar. Deus começou a me levantar. Comecei para de oração, comecei a dar aquela chama, aquele gás, deixar o Espírito mesmo arder queimado de mim. Quando eu penso que tá tudo bem, que vai ficar tudo maravilhoso, Deus levanta o profeta no círculo de oração. Ó, você, de você com você assim, assado, e você casando com sua ex. Aí eu falei, ai, Jesus. Ô, Jesus, tava Você já tudo. estava em outro relacionamento, né? Já tava em outro, buscando outro E ela também. relacionamento. E ela É. também. Assim que a gente separou, depois de um tempo, a gente já tava com outras pessoas. E aí eu falei assim, poxa, Deus, eu tô tão bem. Ah, aquilo me acabou. Ah, eu fiquei doido. Eu falei, rapaz, o que é isso? Já não deu certo lá, rapaz, já não acabou, já tá tudo lá, deixa quietinho. Que Deus é esse? Que maluquice é essa? Porque ela tava num relacionamento muito bom e eu também tava num relacionamento muito bom. Aí eu olhava e falava assim, Deus, como é que é isso Como é que aqui? pode? E o mais engraçado é que eu do lado de cá, afastada, naquela. Tentando voltar, e Patinando. voltava, patinando. Tive um sonho com eu tava com outra pessoa, com outro relacionamento, tive um sonho comprando coisa de casa com a Elielto. Aí eu falei, não, o Rapaz, diabo que quer me turbar. loucura. Não, tá barrado. Repreendo esse Rapaz, espírito em nome de Jesus. é Eu achava que loucura, era loucura minha. E a gente loucura. não se Achava que falava era nada. alma, né? Isso. E a gente não se Não falava. se falava nada. E eu com uma sede, buscando. Daqui a pouco você vai voltar para casa. Eu falei, não, E eu não, eu tava afastada. secão, tá Nessa repreendido. época que ele tava mergulhado e tal, eu tava afastada. Então, eu voltei para Cristo e depois comecei o discipulado. Calma, Aí, calma que a gente vai aí, chegar nessa parte. Calma que a gente vai chegar nessa parte. Eu buscando o Senhor. A gente começou a conversar. Começamos a conversar. Começamos a conversar. E tentamos reatar de novo. Mas não deu certo. Aí ela me propôs, vamos ser amigos, vamos ficar só como amigo? Falei, não, vamos. Não tá dando certo, tá arranhando. Vamos ficar só como amigo. Aí eu recebi uma ligação do pastor Pedro. O pastor Pedro falou assim, Elielto, Deus ele falou comigo para chamar vocês aqui para pregar no dia 12 de junho, dia dos namorados, para todos os casais. Olha o pessoal do Aí eu Pastor olho, Pedro. esse povo, eu pastorzão. amo esse povo, gente. Ai, Pelo amor de Safra da Deus. Igreja Céu na Laje. A gente é de várias safras. Nós somos de várias safras aí. A gente é Para Deus me da restaurar, primeira. Deus teve que me trazer para esse ambiente. Por quê? Com certeza. Porque o ambiente que eu vivia não era um ambiente de comunhão. Só que Deus trata e sara na comunhão. Então, quando eu cheguei naquele ambiente, Deus me abraçou e começou a me tratar ali. Porque eu precisava ser tratado. Antes, até mesmo dela vir, eu comecei a ser tratado nesse ambiente de comunhão. E aí, o pastor Pedro, Leandro, Deus falou comigo para chamar vocês para ministrar. Aí eu falei, só tem um problema. Nós não somos um casal e nós não estamos juntos. Como é que nós vamos pregar no encontro de casais, para casais, se nós não somos um casal? Ele, rapaz, Deus falou comigo. Eu É falei, comigo não. Vai tomar aí eu conta. olhei pra cara dela, ela, e aí eu falei, vamos orar para ver o que Deus quer.
Se for da vontade de Deus, a gente vai. Sim. Aí eu fui orar. Rapaz, você teve a visão, não foi? Ou foi um sonho? Não, foi que tive a visão. Eu vi, eu e A ela, aliança. fazendo uma aliança Sim. atrás do púlpito. Aí eu falei, Deus, eu entendi tudo. O senhor quer que a gente vai pregar esse negócio. Aí fui. Aí ela falou, e aí, filho? Eu falei, vamos estudar a palavra e vamos. É obra de Deus, vamos fazer. O pastor disse que Deus falou com ele, e eu creio que Deus estava no negócio. Aí fui. Cheguei lá, a gente ministrou a palavra, terminei de ministrar, sentamos com o casal que hoje nos discipula, que nos discipulou, Ana e Fernando. Ana e Fernando. Aí sentou, começou a conversar. Fernando contando os processos dele, padaria, fechou, isso e aquilo, tal. E olhando pra cara dele e pensando, o que é que eu tenho a ver com isso? Meu Deus do céu, eu tô Pra aqui, saber mais da Sentando. história de Ana e Fernando, tô aqui volta ao podcast sentado. com a evangelista Ana e presbítero Fernando. É. Em nome de ó, Jesus. Vai merchandising. assistir. E aí eu sentado olhando pra Com a cara dele, garota. e ele, padaria fechou, que eu tinha terreno tal, e eu tenho nada a ver com isso, o que é que eu tô fazendo aqui, Jesus? Aí o Espírito falou comigo, eles vão cuidar de vocês. Aí eu, meu Deus, fiquei pra mim. Quando terminou a conversa, eu falei, Tainá, a gente tava em amizade, eu falei pra ela assim, o Espírito falou comigo que esse casal vai cuidar da gente. Ela falou comigo também. Eu falei, meu Deus. Depois disso, olha só, grava essa data, 12 de junho. Depois disso, o que aconteceu? A gente se separou de vez. De vez. Eu voltei pra pessoa que eu tava, ela voltou pro que ela tava. Foi. Ah, E ah. aí, Deus, você falou mesmo? E aí, E Deus, aí, o que tá aconteceu? ficando doido, o que que tá acontecendo? E aí? Aí a gente ficou mais 6 meses separado. Mais 6 Mais meses. 6 meses. Ela lá e o carro. Até quando eu decidi de vez que eu não queria, e ela continuou. E aí, quando chegou em dezembro, eu comecei a conversar com o Fernando. Comecei a sair com o Fernando. Comecei a ser discipulado do Fernando. O Fernando veio pra minha vida. Ah, eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eu falo hoje sobre a importância da comunhão e do discipulado. Eu já estava caminhando, buscando o Senhor, me entregando a Deus com fervor, mas eu precisava tratar áreas da minha vida que só iam ser tratadas no discipulado. E qual é o problema que a gente enfrenta hoje na igreja? Nem todo mundo quer se expor. Quer se expor, não quer ser. Até porque você, para se expor, tem que ter confiança. E muitas vezes você não tem confiança em alguém para você se abrir. Só que como é que você é tratado em áreas que estão ocultas na sua vida que você não se abre? Não tem como. Toda pessoa que Deus, ele queria fazer algo grande, ele teve que primeiro fazer essa pessoa passar por um processo de submissão à autoridade e ser discipulado. Verdade. Josué e Moisés, Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu. E uma das coisas que eu mais falo e ressalto é a relação de Paulo com Timóteo. Timóteo é filho de pai grego. Timóteo não teve um direcionamento israelita, judeu. Não teve. Em Gálatas, Paulo está brigando com Pedro por conta de circuncisão. Paulo, que estava brigando com Pedro, em Atos dos Apóstolos, circuncida Timóteo. É. E a criança, ela é circuncidada ao 8º dia de nascimento. Timóteo já é um jovem, Já era adulto. já não era mais uma criança. E qual é a questão toda aí? Timóteo teve que ter coragem de baixar as calças para deixar o homem tocar na intimidade dele. Se o homem não se permite ser tocado na intimidade, ele não é sarado. Verdade. A pessoa que entra no ambiente de discipulado, ela tem que entender, eu preciso me expor para ser sarado. Só que hoje a gente não consegue fazer isso, a gente quer mascarar as coisas. É. E por conta disso a gente não é sarado. Aham. Deus, ele só trabalha com aquilo que nós expomos. Se não houver uma entrega e uma exposição, você não é sarado. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a Negue-se si a si mesmo, mesmo. tome a sua cruz e siga-me. Uhum. E aí conheci Fernando. E comecei a conversar com o Fernando. De início, quando eu sentei com o Fernando, eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa a você, eu tenho uma promessa aí, eu vou casar, viu? Eu vou casar. É aí ele. E ela tá onde? Eu falei, ela tá lá com o cara lá, mas eu vou casar com ela. Aí ele virou pra mim, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não tô aqui pra te apontar pra ela. Eu tô aqui pra te apontar pra Cristo. Falei, tá bom, prossiga.
E quebrou logo minhas pernas. Falei, prossiga. E aí ele começou a tocar em áreas da minha vida sensíveis. Honra, uma falsa ideia de honra. Eu tinha uma falsa concepção de honra. E muitas vezes acontece isso. A gente tem uma ideia de um princípio bíblico, só que na aplicação a gente acaba saindo da linha que Deus quer. Uhum. Eu falei, não, não toque nisso, não fale sobre isso. Isso aqui, ó, não fale disso aqui, não, pelo amor de Deus. Falei, não, tá bom. Eu não vou falar nada disso aí. Depois a gente vai conversar sobre isso. E aí passamos. Aí ele, pronto, começou a relação com seus pais. Com esse sentimento. O que, que você manifesta? Comunhão. E aí eu comecei a ser confrontado. E quanto mais eu era confrontado, eu via todo o confronto como um desafio. Tudo que chegava pra mim, eu falava, não, vou ter que fazer. Não vou ter que fazer. Não vou ter que fazer. Tudo que chegava pra mim, eu vou ter que fazer. Ele chegou pra mim uma certa feita e perguntou como é a relação com sua mãe. Eu falei, top. Seu pai, eu falei, você vai ter que pedir perdão. Eu já sabia, mas quando veio dele, teve um peso tão grande na minha vida que eu falei assim: ó, você quer prosperar no seu casamento? Você quer viver um relacionamento? Deus ele falou com você que você vai casar com essa jovem. Eu falei, pô, Deus falou. Então, se você quer viver um casamento próspero, você vai ter que começar a ser próspero na estação que você está. E hoje você é um cara solteiro, você precisa honrar seu pai, pedir perdão a ele. Como é que eu vou prosperar na outra fase da minha vida se eu no primeiro eu consertei o que eu tô vivendo de errado hoje? Boa. Impossível. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei, ele tá na casa de morar junto sem a bênção dos pais. Verdade. E querendo ser Querendo abençoado. ser próspero no casamento, né? Impossível. Cheguei pro meu Impossível. pai, e eu lhe pedi perdão por toda a desonra que eu cometi contra a sua vida. Cara, foi devastador. Depois daquele dia, minha vida mudou. Minha vida mudou. Porque é princípio, gente. Não tem pra onde correr. Só que tem coisa que a gente sabe, mas se finge de desentendido. Entendido, é. E vai empurrando com a barriga. Não, eu sou crente, eu tô aqui, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu faço alguma Tá coisa na igreja. justificando a si mesmo, Você né? se justifica, mas você foge de algo que você sabe que tem que fazer. É. E sua vida fica rodando. Deus tem promessa, Deus tem propósito, Deus está apontando direção, mas como isso vai se cumprir fugindo de princípio? Verdade. Isso me quebrou. Eu tive que começar a mudar a minha forma de me movimentar. Como eu falei mais cedo, sacerdócio. Poxa, eu não tive uma boa referência de sacerdócio, mas em Cristo agora eu tenho que começar a aprender como é um sacerdote segundo Cristo. Eu tenho que começar a aprender que eu não sou apenas provedor, que eu também sou sacerdote, que eu também sou profeta, que eu também sou protetor. Aí eu tive que começar a desenvolver em mim coisas que eu não tinha na minha vida. Comecei a entender a importância de viver isso. E aí, certa feita, peguei Fernando, falei, Fernando, olhe, já pedi perdão ao meu pai, já tô consertando as coisas da minha vida, eu tenho que consertar. Vamos procurar um lugar para casar. Ele já falou comigo, vamos comigo aqui, a gente vai procurar um lugar para casar. Aí, Fernando, porra, entrou no carro junto comigo, a gente subiu, desceu, foi na Ribeira, foi em vários lugares pra poder procurar um espaço para casar. Aí, quando eu tô dirigindo no carro, tranquilamente, Fernando vira para mim, porque dói. O discipulado toca em áreas sensíveis. É. E é por isso que eu digo, Timóteo teve que ter coragem de se expor e de baixar a calça. Ele já não era mais um bebê. Ele já era um jovem cooperador do evangelho. E ele teve essa coragem. E aí, eu no carro, dirigindo, feliz da vida, procurar espaço, quero já, que eu sou colega, né? Aí minha mente já tava projetando tudo, como é que é seu casamento, vai dar tudo certo, vambora, vambora, vambora. E ela com outro E rapaz. eu aqui, né? Eu do Ela outro já, lado. ela já tinha terminado. É. Ela já tinha Porém, terminado. eu tava ainda sem entender muito essa Sem questão dele. entender nada. A gente não tava se falando. É. Aí ela terminou, mas a gente ficou distante um do outro, pra ser tratado sem interrupção. Sim. É, aí foi um processo errado. Aí Fernando vira pra mim e falou assim: ó, eu tô aqui achando interessante. Aí eu falei, o quê? Eu achei interessante que você tá procurando um espaço pra casar e você nem foi falar com o pai da menina, ainda pedi perdão a ele. Aí eu, Deus do céu, rapaz, aquilo acabou comigo, poder. É mesmo. Velho, aquilo me desmontou todo. Eu comecei a chorar copiosamente dentro do carro. Falei, meu Deus, o que, que eu tô vivendo, meu Deus do céu. Aí veio o filme na minha cabeça.
Qual filme? Eu sentei naquele sofá da casa do pai dela, pedi a bênção pra casar, ele me abençoou. Eu sentei de novo naquele sofá e disse que eu não ia mais casar com ela. E ele, tá bom. Agora eu tenho que sentar de novo naquele sofá, dizer que tudo foi um erro, que eu quero casar com a filha dele. Gente, isso para mim se tornou uma muralha de 12 metros na minha cabeça. Porque na minha mente eu falei assim, gente, isso aqui é loucura, velho. Como é que eu vou vencer esse desafio? E para ela falar para os pais que estava tentando voltar, depois de todo um cenário de desastre que estava vivendo. Isso se Verdade. tornou uma grande muralha. Eu me travei por dentro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não tinha coragem. Porque eu sempre gostei de ser muito certinho. Então, para mim, o que eu fiz foi muito ruim. Foi muito mau caráter. E eu ficava assim, cara, como é que eu vou viver esse contexto? Aí eu orei, apresentei ao Senhor, fui lá, sentei naquele sofá, conversei com ele, ouvi tudo que ele tinha para me dizer e disse: eu quero me casar com sua filha. Aí tava ele e a mãe dela, eles nos abençoaram. Ali outra etapa foi vencida. Então a gente foi vencendo etapas. Foi vencendo etapas. Porque, cara, as pessoas querem a bênção de Deus, querem a aprovação de Deus, querem que Deus derrame as coisas sem ajustar o que precisa ser ajustado. E Deus não vai fazer isso. Não. Eu sou muito realista porque nós passamos por um processo muito árduo de ter que consertar Tudo. muitos pontos na nossa vida. E hoje eu vejo pessoas, não, eu vou casar, vai dar tudo certo. Só vai, só vai. Não é só vai, não é macarrão instantâneo, não é miojo. Você tem que se submeter aos processos. É verdade. Olhe, hoje, para nossa tristeza, a gente vê pessoas cheias de informação, mas que não têm vida, porque ela conhece o capítulo, o versículo, ela consegue discorrer sobre vários temas, mas fala em não se submeter. A gente teve que se submeter. Quando tudo chegou pra gente, pedir perdão, ajustar pontos, a gente começou a fechar tudo que precisava, confissão, desligamento de alma. Quais foram as pessoas que você se envolveu? Comece a desligar isso no reino espiritual. A gente começou a desligar no reino espiritual para que não houvesse interferência no nosso casamento e a gente pudesse prosperar dentro do casamento. Porque, poxa, a Bíblia diz que o que dois ligam na terra É ligado, e o que dois desligarem na terra. desligado do céu. Cara, você fez ligações. A Bíblia diz que quem se deita com a meretriz se torna assim um seu carne com ela. É Só que verdade. você quer ser próspero no ambiente santo de casamento, mas você está conectado a tudo isso e você não desligou isso no reino espiritual. Você não Verdade. declarou, você não confessou. Quando você não confessa, o inimigo tem poder sobre isso. Aí eu ajoelhava para orar, via os pensamentos. Eu era bombardeado por pensamentos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Mas eu precisei desligar. Falei, Senhor, fiz uma oração de desligamento. Deus, eu desligo todo o vínculo de alma, toda a ligação que foi feita. Comecei a declarar nomes. Eu rejeito, eu não aceito. Eu abro mão disso. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Para poder ser próximo no casamento. É. Você entende? A renúncia traz a restauração em todos os níveis, né? Todos os áreas. Todos. Mas tem que se Tem expor que ser. e se submeter. Porque Verdade. senão, olhe, hoje, no ambiente de discipulado, para mim, um versículo que sempre me marca é: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a como que edificou sua casa sobre a rocha. Você quer edificar algo sobre a rocha? Pratique. Porque não adianta. Essa igreja tem culto todos os dias, de segunda a domingo, todo dia tem culto. Não é falta de palavra, é falta de posicionamento. Se Verdade. você ouvir todos os dias uma palavra edificante, mas se você não põe em prática, acredite, toda palavra que você ouvir vai de ralo, sua vida não muda. Meu coração ele queima por algo. Eu acredito que todos nós, o Senhor desperta algo em nossos corações. E o coração queima pelo quê? Para que nós tenhamos fluidez no espírito, para que nossas vidas fluam, para que a gente atinja o propósito que Deus tem. Muitas vezes Deus fala assim: você vai ter um grande ministério, você vai ser um grande evangelista, você vai ser um grande pastor. E eu não tenho dúvida, porque Deus ele já liberou a mensagem do Espírito. Só que se eu estiver desalinhado do que Deus quer, se o governo da minha vida não for do Espírito, for minha alma conduzindo as coisas, eu nunca vou viver o que Deus tem para minha vida. Verdade. E vou sempre estar esperando. Eu tô aqui, vai acontecer, vai chegar. Cara, se você não se alinhar, não vai chegar. Então, com qualquer pessoa que eu paro para conversar, eu não consigo falar sobre outra coisa. Porque eu vou apontar ela para, ó,
qual é o princípio que você cumpre? Tem princípios que destravam. A honra destrava. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Mas é só pai e mãe? Não. Jesus disse: quem me serviu, o pai honrará. Honra de novo. Marcos 6 diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres por conta da desonra. Então tem pessoas que creem na palavra, mas pelo ambiente de desonra que ela anda, ela não vive manifestação do Espírito. E não é porque Deus não quer. Está escrito dessa forma, Marcos capítulo 6. E Jesus não pôde fazer muitos milagres, só algumas poucas curas. E ele queria fazer? Queria. Mas o ambiente era de desonra. E o ambiente de desonra bloqueia a manifestação de Deus. Em todos os níveis. Verdade. Amém. É forte isso aí. Tô ruminando aqui o que você tá falando. Rapaz, a gente teve que ser curado. Porque, na verdade, o Brasil, por si só, ele já é um país que se move em desonra. Eu também já ouvi falar nesse O sentido. Brasil, ele já anda em desonra. É desonra política, é desonra professor, é desonra policial, é desonra em todo nível de autoridade e de hierarquia. O brasileiro consegue se mover em desonra. Ele acha que ele pode passar por cima. E no reino também não é diferente. Aí eu venho pro reino achando que eu não tenho que me submeter a ninguém, que eu não tenho que obedecer a ninguém. Que eu não devo servir a homem, eu sirvo Que a eu não- Deus. Pronto. Só que quando você vai para Hebreus, que é uma carta que fala da supremacia de Cristo, que fala que Cristo é superior aos profetas, superior a Moisés, superior aos anjos, nessa mesma carta está escrito obedecer aos nossos pastores. É. Eu tenho que entender que a cruz, ela reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia o homem com o homem. Aham. São dois pontos, homem com Deus e homem com homem. Jesus fala para Maria: cuide dele como se fosse seu filho, João. Uma carta pequena, Paulo escrevendo para Filemon, e diz assim: ó, Onésimo era seu escravo, fugiu daí. Mas eu o ganhei em Cristo, ele é meu filho, o receba como seu irmão em Cristo. Eu tenho que entender que esse evangelho, ele vai mexer nas minhas relações. Eu não tenho que só responder a Deus, não. Eu tenho pessoas que estão ao meu redor que eu também tenho que responder. Eu tenho que entender como funciona esse processo, porque senão minha vida fica cavada. E eu fico achando que é o inimigo, que é Satanás, que é uma intervenção maligna. E aí eu quero fazer campanha, quero subir monte, quero botar pano de saco. Mas se eu não procurar me submeter a quem eu tenho que me submeter, eu não vou viver o que Deus tem pra minha vida. Cara, Jesus é o Criador. Do princípio era o Verbo, ele é o Verbo da vida. Quando ele vem em carne, ele vai até João Batista. Ele se submete a ser batizado por João Batista. Verdade. Eu Eu careço já ser batizado por ti, sabia e tu vens a mim, convém que para se que cumpra a se escritura. cumprisse. E depois que ele se submete a João Batista, o que acontece? Ele ouve do céu o som. Eis aí meu filho amado, em quem tem Honrado, meu né? prazer. Pelo Pai. Eu quero ouvir a voz de Deus sem me submeter a ninguém. Verdade. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero inaugurar uma nova fase da minha vida. Eu quero viver um rompimento, mas eu não me submeto a ninguém. Eu quero fazer o que eu quero. Era o que eu vivia. Então eu falo com propriedade. Porque eu entendi o poder de você se submeter. A submissão, quando você fala essa palavra, parece que ela é pesada. É. Não. Por que não me Ainda submeter? mais que o mundo ensina, né? Não bate sua cabeça para ninguém. Pra quê? Né? Você é dono da sua vida, seu corpo, suas regras, você É. faz o que você quiser. Essa é a ideologia do mundo, mas a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu recebo uma palavra profética, eu recebo profecia, eu creio que Deus fala, eu creio que em profecias, mas se eu não me alinhar, se eu não me submeter, se eu não procurar andar conforme os princípios que Deus estabeleceu, como eu vou viver promessas? É. Impossível. Mas Impossível. você acha que esse tipo de comportamento é um perfil de religioso, de religiosidade? Com certeza. Inclusive, esse tema, quando você fala religiosidade, é um tema que chamou muito minha atenção. Deus, ele desperta alguns temas no meu coração e eu fico refletindo por muito tempo. Às vezes eu fico parado em um tema um mês, 2 meses, Eu 3 também, meses, refletindo assim. sobre algo.
E por que a religiosidade ela é perigosa? Porque a religiosidade ela está pautada em uma falsa concepção de santidade, uma falsa concepção de amor, uma falsa concepção de evangelho. Uhum. Quando você vai para Gênesis, que a gente tem que entender tudo a partir disso, está escrito: ouvi seus passos no jardim, tive medo e me escondi. Então a reação imediata do ser humano para com Deus não é se expor, é se esconder. É, Imediata de todo ser humano. Todo ser humano, ele quer se esconder de Deus. Quando ele se enxerga, ele fala: poxa, vou me esconder. Fiz errado aqui, poxa. Uma criança, pô, ela pega um bolo de chocolate, vai para debaixo da mesa e puxa o pano. é. Para quê? Para Para se mim. esconder. Uma criança, ela se esconde. E nós? Só que o que acontece? Eu me escondo. Só que eu não tenho como me esconder de Deus. Só que por que a religiosidade ela é danosa? Porque a religiosidade ela bloqueia você de se arrepender. É, Todas as vezes que eu comecei a observar Cristo pregando, em vários contextos, eu comecei a identificar a religiosidade. Ele pregando, uma certa feita, se eu não me engano, Lucas 18, ele vai falar de dois homens, um fariseu e um publicano. Os dois sobem para quê? pra orar. Para orar. Uma atitude correta. Eles estão orando. Mas a oração de um, do fariseu, diz: eu dou dízimo, obrigado, Senhor, que eu não sou adulto, eu dou dízimo do coentro, do hortelã, sou homem bom. E o publicano diz: Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. Tem misericórdia de mim. Um E é Jesus orgulhoso e diz: o outro é pobre de espírito. mas porque eu sou orgulhoso pelo que eu faço. O que eu faço dentro do ambiente de igreja, que o meu serviço me leva a entender que eu estou bem com Deus. E muitas vezes não é a verdade. Não. Isso é muito sério porque Marta e Maria, elas são exemplo da mesma coisa. Sabe, quando você está preso à religiosidade, você quer convencer a Deus de que você está certo. Isso. E muitas vezes você está errado. Marta chega para Jesus e fala assim: ó, Senhor, você não está vendo ela? Eu estou aqui servindo ela. Marta está errada, mas querendo convencer Cristo de que ela estava certa. No contexto que ela está errada. Então a religiosidade ela é danosa porque ela bloqueia você de acessar um lugar de arrependimento. E Né? eu ainda digo mais: a religiosidade é pior que a imoralidade. É pior que a imoralidade. Forte. Por quê? Porque a imoralidade, quando você pega uma prostituta, ela sabe que ela está errada. Ah, é. E ela quer se arrepender. Verdade. Mas o religioso não. Não. Ele não se enxerga dessa maneira. Quando você vai para um texto da Bíblia, Jesus fala assim: tem dois filhos. O pai chegou para um deles e falou assim: ó, meu filho, vai trabalhar na vinha. Ele diz: eu vou, meu pai, eu vou. Mas não foi. Esse eu vou é o religioso falando assim: amém, amém. Ó, é certo. Ó, porque o religioso ele tem a resposta pronta. Você prega para uma pessoa afastada na rua, religiosa, você começa a falar só e conhecer essa verdade e a verdade vai libertar. Ela completa seu versículo, porque ela conhece o texto, só que ela não faz. Já o outro filho, o pai fala assim: meu filho, vai trabalhar na vinha. Ele diz: eu não vou. Mas arrependendo-se, foi. E ele fala assim: ó, e esse filho são os publicanos e as meretrizes. Em outras palavras, as prostitutas. E esses entrarão adiante de vós no reino dos céus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, nós temos um caso de um juízo de Deus para o filho que está se relacionando com a mulher do pai. Sim. E Paulo diz assim: expulse ele da igreja, para que no dia do Senhor ele seja salvo. Imoralidade. Só que você vai ver outro juízo de Deus na nova aliança. Atos 5, versículo 5. Ananias e Safira. Ó, morte fulminante. Por quê? Porque o religioso, para Deus, ele fede mais do que o moral. Eles morrem na hora. Por quê? Dando uma oferta errada. Eles queriam aparecer algo que eles não eram. Verdade. Uma oferta errada, religiosidade. Eu quero mostrar algo que eu não sou. Deus fulmina eles, na hora, e de imediato. O imoral não. O imoral, Deus expulse para que ele seja salvo. O religioso não. Deus fulmina. Então a religiosidade pesa mais do que a imoralidade.
Só por quê? Porque eu não acho um lugar de arrependimento. Eu tô certo. Que é rígido, né? Eu tô certo. Não se Pra que eu vou, flexiona a Deus. pra que eu vou pedir perdão? Eu sou isso. Eu tenho um cargo. Cheio de Eu sirvo. justificativa. Bloqueios. Aí começam os bloqueios. A palavra vem e ela não consegue achar um lugar. Por quê? Eu começo a ter bloqueios. Não, isso não é pra mim, não. Eu tô em outro nível. Eu não preciso mais fazer isso. E o evangelho é simples. Se eu não sou ministrado por pessoas de todos os níveis, eu não entendi o evangelho. Porque o evangelho não é o vaso. É o que o vaso porta. Não é o que Beth é, mas é o que Beth carrega. Se eu não entender que Beth carrega algo no espírito, eu não recebo de Beth. Se eu não entender que Tainara carrega algo no espírito, eu não recebo de Tainara. Se eu não entender que todos que estão nesse ambiente portam algo do Senhor, eu não recebo. Misericórdia de você, Tainara, nesse processo de discipulado. Meu Ana. Deus, meu Deus. Eu digo que a parte importante da nossa 20ª volta foi a parte mais importante. Ela também chegou pra mim e falou a mesma coisa que o Fernando falou. Eu não vim te apontar pra Eliel, por mais que eu torça por vocês, eu não vim te apontar pra ele, eu vim te apontar pra Cristo. E quando a gente se separou, depois da palavra, olha, eles vão cuidar de vocês. A gente separou, eu vaguei pelo mundo afora, né? Aí isso foi em meado do 2021. Quando foi em janeiro de 2022, eu fugia do pastor Pedro, da laje. Fugia do pastor Pedro, ele me convidava, bichinha, venha pra festividade, né? Que a festividade lá é em janeiro. Fugia do pastor Pedro, não quero, não quero, não quero. Aí eu não fui os 3 dias. Aí eu falei, ó, pastor Pedro, eu vou um dia aí pra compensar esses 3 dias que o senhor me chamou, eu não fui. Nesse dia, parece que Deus reservou especialmente pra mim. Foi num sábado que eu fui lá visitá-lo, depois de tanto tempo. Fiquei um tempo sem ir depois dessa ministração que a gente foi, né? Que a gente ministrou na lá, eu passei o resto dos meses sem ir lá. E aí parece que Deus preparou o ambiente pra eu ouvir a palavra. Eu lembro até hoje, foi Jeremias 18, da casa do oleiro. E parece que a irmã ali foi usada pra mim, parece que ela só olhava pra mim. Por mais que eu estivesse ali na segunda cadeirinha, assim, na Deixa eu segunda falar, deixa fileira, eu falar. Deus ministrou muito ao meu coração. E naquele dia eu saí da laje e falei assim: olha, eu não quero mais saber de nada. Eu quero voltar pra Jesus. Eu tava no meu relacionamento anterior ainda. Eu falei: olha, você quer Jesus? Não quer, não? Eu quero. Pronto. Ó, a gente vai parar de fazer isso, isso e isso. Parei tudo. Eu quero voltar pra Cristo. Eu quero me lançar. Eu saí com um fervor tão grande naquele dia. E o mais interessante é que o fervor não passou. Tá, glória. O fervor não passou. O fervor continuou. E aí eu fui seguindo. Foi aí que eu comecei o discipulado com Ana. Os desafios que você venceu. Os desafios que eu venci no discipulado, muitos. Aí eu congreguei, comecei a congregar na laje, aí que a gente se reaproximou. Porém, o discipulado com Ana era toda semana, né? E cada semana era um desafio. Cada semana a Ana me passava um desafio, parece uma escola. É realmente uma escola, né? E era cada semana uma coisa nova. Por exemplo, um dia que foi falar com os meus pais, com meu pai principalmente, né? Que era a minha voz mais ativa, né? Quando eu fui falar com meu pai que eu queria voltar pra ele, menina, eu tive tanta crise de ansiedade. Eu me tremia, eu tava aqui sentada e ele aqui na frente me tremia. Eu falava, meu Deus, eu sei o que é que eu vou fazer, mas eu preciso vencer, porque eu preciso chegar até Ana e falar: olha, eu Essa venci. semana eu venci o Falei, desafio. viu? Falei. E aí, Ana expôs, trouxe à tona o espírito mesmo, guiando ela. Trouxe à tona tudo que da infância até a esse momento. Então, fui muito curada através do meu discipulado. Se não fosse o discipulado, eu não sei como seria hoje o nosso casamento. Hoje, graças ao Senhor, nós vivemos um casamento próspero em paz, né? Hoje a gente vive o nosso melhor momento, né? Como casal, desde que a gente se conhece, né? Com Nossa vida é outra, né? Com Cristo obedecendo a tudo, como é que a gente não vai viver? É. Então, assim, Nossa vida hoje é outra. mas tudo eu dou uma grande parte, assim, da responsabilidade do discipulado. Porque se não fosse isso, eu sempre falo, já jogava a cadeira na cara dele direto e tudo mais. Então, eu aprendi a ser esposa antes de ser esposa e tô aprendendo a ser mãe antes de ser mãe. Isso que é o discipulado. Ana me levava muito para Cristo.
tenham pessoas que te aproximem cada vez mais de Jesus, e Ana é uma delas, né? Tem o nosso sexteto da colheita extraordinária, que nos leva, nos impulsiona cada vez mais para Cristo. Então, assim, a gente não se assenta em roda de escarnecedores. Hoje a gente não tem mais prazer de estar o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Hoje a gente senta com pessoas que nos impulsionam. A gente quer estar perto de pessoas que nos impulsionam a Cristo. E ele, tanto a evangelista Ana, quanto o presbítero Fernando, são pessoas que nos impulsionam demais a Jesus. São pessoas que continuam nos ensinando. Nós criamos um laço de amizade, mas o discipulado está sempre lá. Está sempre nas entrelinhas, ó. E aí? Tá fazendo o quê? E Ana é aquele amor de pessoa, você sabe. Ana transforma a pessoa pelo amor, né? Ela transparece o amor de Jesus. Então, tudo que eu me formei hoje em Cristo, uma das pessoas que mais me ajudou foi ela, né? Ela me impulsiona de verdade, me impulsionou muito nos meus discipulados. Então, toda semana era um choque de realidade. Acho que o dele foi mais duro. Ah, foi mais. O meu foi, Porém, a o gente. meu foi, O foi doloroso. sucesso, vamos dizer assim, disso aqui acontecer, né? De Da toda dessa restauração. restauração que a gente teve. Deus não restaura casamentos, restaura as pessoas pro casamento. Pro casamento. Eita, glória. Foi a questão da gente. Olha aí o casamento. Olha o meu casamento. Gente, eu casei na laje. O primeiro casamento que a gente estava organizando ia ser um casamento extraordinário, Muito gigantesco, pomposo. muito pomposo. Quando chegou nesse segundo agora, Deus falou, não, é na laje. Nós casamos na laje, para você ver a importância que a laje tem na nossa vida É. também. O pastor Pedro, todo mundo de lá da laje, nós temos um carinho imenso por todos eles. Eles também nos moldaram como pessoas que não gostavam de comunhão. E lá é comunhão extrema. Ao extremo. comunhão. Lá é não comunhão ao verdade, extremo. é Então Deus verdade. nos colocou lá. A gente passou pouco mais de um ano lá, até vir para a sede. E do momento que a gente se conheceu até esse momento se passaram 10 anos. Da promessa que Deus falou, vocês vão casar através do outro pastor Pedro, o magrinho. Até aquele momento do Não, casamento, desse casamento, foi 10 anos. Foram 10 anos que se passaram. Essa E foto, não aqui, essa foto não Ana, define. não tem outra foto melhor para colocar do Ian e Essa Fernando, foto a não não ser define. essa aí. Não define. É riso o tempo inteiro, né? E embaixo tá a Fernanda, diaconisa Pelo Fernanda, amor de evangelista Deus. Diego. Sem palavras. Que aí é só o sexteto da colheita extraordinária, que são maravilhosos também. Fernanda ajudou muito. Fernanda. Me ajudou Fernanda muito a minha ajudou caminhada. muito o Elielton Foi muito também. sensível à voz do Sim. Espírito para me ajudar. Ajudou muito enquanto a gente estava separado. Foi. Ela me né? apontava muito para Cristo. Ela é uma pessoa extraordinária. Eles dois O que são acontece? extraordinários. O que eu falei? O rebelde, ele atrai para si pessoas que comungam do mesmo pensamento que ele. Se você anda com uma pessoa que... Se você é uma pessoa que desonra, você vai se associar com uma pessoa que anda no mesmo nível de desonra que você. Quando essa vontade de servir a Deus, de fazer, começou a queimar no nosso coração, o que Deus fez? Começou a trazer pessoas com o coração alinhado e voltado para Deus, que nos ajudassem, porque tudo que Deus vai fazer é com pessoas. Então a gente Verdade. estava propenso, a gente estava queimando por Cristo, estávamos num ambiente, a laje a gente viveu os melhores momentos assim de ter experiências maravilhosas com Jesus numa pequena laje. A gente sentia, palpava a presença do Senhor assim tão maravilhosa. A gente estava num ambiente que chamava por Cristo o tempo inteiro, de palavra, de mergulhados mesmo em Cristo. Estávamos sendo discipulados que nos apontava para Cristo. Tínhamos amizade com eles. Até então, era só nós 6, assim, mais chegados, né? Tem amigos mais chegados que irmãos. E são eles, né? Então, eles nos impulsionavam mais para Cristo. Como é que a gente não vai frutificar É, em Jesus nisso aí? Então, Jesus nos ama através de pessoas. exatamente. Então, ele colocou essas pessoas que vocês estão vendo em nosso caminho para nos dizer o quanto nos ama e são fiéis intercessores na nossa vida, assim como nós somos fiéis intercessores pela vida deles. Nós o amamos demais. Então, assim, eu devo muito ao discipulado. Até hoje eu tenho discipulado, parou um pouquinho, porém vai Mas porque assim, né? A pessoa vai amadurecendo, vai passando a fase. Hoje, realmente, Hoje a gente tem já saiu do discipulado, se tornou um a companheirismo, amizade. amizade. Aí eu chego aqui, terminou o culto, Ana,
sei o que, 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 sei o que. Pronto, aí já é o discipulado. Já ela já tá me ensinando alguma Tem que coisa. ser rápido Agora, antes de você Fernando chegar. É, você quer ver isso. uma coisa que é muito forte pra mim? Porque assim, ó, o discipulado, ele não é de palavras, ele é de ações de vida. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus ele queria chamar alguém pra perto, ele chamava pra andar com ele. Rapaz, Jesus ele curou muitas pessoas, fez muitos milagres, mas ele chama os discípulos para andar com eles. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: ó, nos ensine a orar. Mas o discípulo não pergunta a ele, não pede para ele ensinar para orar, porque eles achavam bonito, porque eles viam Jesus orando, e então eles queriam fazer aquilo que eles estavam vendo Jesus fazer. Quando eu comecei a me relacionar com o Fernando e a viver a palavra que o Espírito tinha me revelado, eu comecei a ver vida. Porque eu já tinha passado por muitos ambientes, palavras de efeito, frases de efeito, não mexe comigo. Se eu não ver vida na pessoa, eu não consigo me relacionar, eu não consigo, eu tenho bloqueio, me bloqueia. E aí, eu vim de um ambiente de manipulação, onde a gente sofreu muito. Quando eu comecei a me relacionar com o Fernando me apontando para Cristo, passando por uma situação financeira muito difícil e mandando eu ter fé. E eu olhava pra cara dele assim, eu falei, não é possível, esse cara tá ficando maluco. Fernando, há um tempo atrás, né, com a mãe, esposa, os 2 filhos em casa, a padaria fechada, e ele podia chegar a mim e falar assim, Léo, tô precisando disso, disso, disso. Ele não fez isso. E aí eu olhava pra cara dele, e eu ficava assim. Aí depois ele chegou pra mim e falou assim, Léo, sabe aquele dia que eu tava conversando com você? Eu andei com você, e o caminho todo conversando com você. Eu falei, sim, eu sei desse dia. Aquele dia eu tava precisando disso, disso, disso. Mas não me disse nada pra você. Porque eu falei, se o senhor é meu pai, eu tava orando na minha mente. Se o senhor é meu pai, você vai me suprir. Eu não vou pedir nada a ele. E já tinha vindo de um ambiente de manipulação e as pessoas começavam contextos para poder se Se aproveitar. aproveitar. Se ele reproduz esse comportamento, Queria se travar na hora. É nós verdade. não teremos a Na amizade que hora. nós temos hoje. Eu ia me bloquear para ele. Verdade. Porque eu já tinha vindo desse ambiente, então eu já estava mais restrito e vacinado contra isso. Então, quando eu comecei a observar isso, eu falei: não, isso aqui é vida. E É os, vida. e os discípulos, para serem chamados discípulos, precisa ter um mestre para ensinar. Em Marcos 3 fala que Jesus chamou quem ele quis para o monte, para estar com ele, para depois enviar. Sim. Então a gente precisa aprender com Jesus que a gente precisa também ser discipulado. Não é uma questão de, tipo, eu preciso Opcional. opcional. Ou Eu tenho que estar aqui na igreja desnorteado, não sei nem pra onde eu vou, só sei os dias de culto. Mas eu preciso ter alguém ali, um vida mestre. na vida, né? Vida na vida, de ter uma pessoa para nos discipular. Olha, E é algo essencial. Se eu pensasse, poxa, quando eu vi essa palavra de Marcos 3, eu falei, meu Deus, se Cristo chamou os discípulos dele, se Cristo está chamando para perto, para depois, só depois de ensiná-los no monte, enviá-los, quem sou eu para dizer que eu não vou ser discipulada, Verdade. né? é, isso é muito forte, porque assim, ó, eu não vou dizer que com todas as pessoas vai acontecer isso, porque eu não posso, É. Dá uma receita de bolo. Isso. eu não posso estabelecer isso como uma doutrina. É. Dizer que com todos tem que ser assim, conosco foi assim. E na palavra, quando eu tive uma palavra, a gente começou a encontrar muitos contextos falando sobre isso. Cara, eu já falei de Paulo e Timóteo, você vai para Elias e Eliseu, que teve um contexto semelhante. Você vai para Moisés e Josué. Moisés está o tempo todo ali desenvolvendo comunhão com Deus. Josué está na porta da tenda vendo aquilo e recebe depois esse cajado. Agora, para mim, o que é mais forte é Abraão. Abraão, ele, o pai de Abraão, Terá, aborta o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando você vai para Gênesis 11, Terá ele está indo para Canaã. Só que ele para em um lugar chamado Arã, que é o nome, a terra tinha o mesmo nome do filho que morreu. E a Bíblia diz, e morreu Terá ali, na terra de Arã. Só que ele estava indo para Canaã. Ele não podia parar em Arã. O que acontece? Ele não conferiu destino para Abraão. Quando Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, Deus levanta Melquisedeque.
toda vez que o pai biológico ele não confere direção para o filho, no espírito, ele deve levantar uma pessoa que faça isso. Porque ele tem que conferir direção. Porque Deus é nosso pai, dentre muitas outras coisas. Porque Deus ele dá direção. E é a função do pai da direção. Quando você vai para Gênesis, se eu não me engano, isso é muito sério, muito forte. Fala assim, ó, que Deus ele levantou José por pai de Abraão, por pai de Faraó. Por quê? A direção vem de José. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos tocar aqui por alguns anos e aí depois a gente distribui. Tá escrito dessa forma, eu te levantei como pai de Faraó. Entendo. Você entendeu? Então tem muito Tá esse entre os contexto. atos de liderança, né? Da direção. Sim, da Atos de amor, direção. atos de... Muito forte, viu? É, Meu Deus. rapaz, então pra gente, a gente começou a enxergar dessa forma. Falei, rapaz, se Deus ele tem algo, Deus ele quer fazer algo, Deus ele não vai deixar você sem direção. Sim. Se você não receber uma direção dentro do seu ambiente de casa, Deus, para completar o que ele começou na sua vida, Ó, completar a boa obra, o sentido aí como é sem ter diferente. Timóteo, ele já era um cooperador. Quando Paulo se levanta, começa a fazer tudo na vida dele, você entende? Olhe para Moisés. Deus levanta Moisés para poder conduzir o povo em direção à terra prometida, para libertar o povo daquele cativeiro. Deus levantou o cara. Deus quer matar ele porque ele não circuncidou o filho. Que ele não passou a aliança para o filho. A gente vai ter que marcar um segundo podcast para falar Você desses entende? assuntos aí tudo. Deus quer matar o cara. Rapaz, eu vou te matar. Por quê? Porque você não circuncidou seu filho. É, Zípora vai lá e vai lá, circuncida. Chico. Porque senão, Deus matava A ele. ira do Senhor Olha a contra... importância que Deus dá para isso, velho. Mas ele não passa a aliança de geração, isso gera conflito geracional e isso atrai maldição. Você Como tá lá em entende? Malaquias. Olha como Deus olha para isso. É forte. Tanto que você vê que, voltando para a situação de Abraão, depois que ele dizime Melquisedeque, Deus fala com ele. A gente vai ter que marcar um segundo podcast para conversar disso. Amém. Que é forte. Quero agradecer aqui, agradecer com vocês, para a gente falar mais, aprofundar mais. É muita coisa. Mas muito Amém. obrigada. A oportunidade de estar com vocês aí para orar, falar, louvar, fazer o que você quiser. Os Eu quero, arvoregianos é de vocês. eu quero, eu quero agradecer pela oportunidade, eu quero agradecer pela atenção de todos vocês que nos ouviram, tiveram a paciência de nos ouvir até aqui. A gente quis compartilhar um pouco da nossa história, né? Com o intuito de edificar vidas. Porque Deus ele quer que todos prosperem, todos cheguem a um pleno conhecimento do Filho de Deus, todos amadureçam. E para mim foi uma honra estar com vocês, essa equipe aqui maravilhosa, como eu já falei no início. Eu tô me sentindo lisonjeado. E eu quero orar. Eu não posso sair daqui sem orar. Eu tenho que orar. Amém. Tá Você bom, gostaria de falar alguma coisa, oportunidade. amor? Eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo pré-podcast, né, que a gente já teve aqui. A resenha pré. A resenha pré, né? Eu agradeço a oportunidade de ter confiado na nossa história, confiado no que Deus fez através da nossa vida, para expor para esse pessoal, para edificar vidas. A única coisa que eu peço ao Senhor é que Ele sopre. Não é porque a gente está participando, mas é que Ele sopre não só o nosso episódio, mas o episódio de várias outras pessoas que tiveram um testemunho também Amém. tão forte Pra para poder edificar edificação. pessoas não só do Brasil, mas do mundo também. Então, assim, eu peço ao nosso Senhor Jesus que possa soprar esse episódio para pessoas que precisam, necessitam ouvir aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu e que hoje é para a glória do Senhor. A gente hoje só fala com glória, com graça, porque foi Deus na nossa vida o tempo inteiro. Porque os dias bons são do Senhor, mas os dias maus também são, porque precisa para mudar o vaso. Então, assim, eu Verdade. agradeço a todos vocês pela paciência, pela receptividade. Então, obrigada a vocês que estão assistindo, pararam esse tempo para nos ouvir, duas pessoas que é um completo estranho para algumas pessoas, mas É. são aqui. Mas agora são irmãos. Amém, amém, Comunhão. Amém. Vamos lá? amém. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo que foi produzido aqui neste ambiente. Queremos apresentar a vida de cada pessoa
que vai ser edificada, que vai assistir esse vídeo, que vai se conectar com a história que foi transmitida hoje aqui nesse Pai. podcast. Eu oro, Senhor, para que a vida dessa pessoa seja impactada. Eu oro para que o Senhor possa produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos de maturidade, frutos que impulsionem ao Aleluia. desenvolvimento, ao amadurecimento em Cristo, que pessoas que estavam vivendo uma vida de oscilação, pessoas que estavam vivendo uma vida de inconstância, recebam força, graça de Deus para viver o melhor que o Senhor tem determinado para a vida delas, que Amém, promessas que foram Jesus. arquivadas, promessas que o Senhor fez, mas que foram paralisadas por conta de quebra de princípio, por conta de desonra, que o Senhor venha levar o teu filho, a tua filha, a se mover num ambiente de honra, para que eles possam desfrutar do melhor que o Senhor tem para dar. Tu és Jeová de Sliar, tu és Jeová de Sabaote, o Deus que traz presentes inesperados. Pai, honra a fé do teu filho, honra a fé da tua filha. Toma os casais dessa igreja, Amém. os casais de namorados, os casais de noivos, os casais casados que pertencem a essa congregação, que uma unção nova, uma unção fresca, que uma alegria do Espírito seja derramada sobre a vida de cada casal. Pai, eu te peço em nome de Jesus, tu és o Deus que restitui a alegria, tu és o Deus que restitui o ânimo, tu és o Deus que restitui o vigor, tu és o Deus que traz aquilo que perdeu o valor e dá um novo significado. Eu oro para que casamentos venham ser restaurados, vidas venham ser restauradas. O Senhor é o Deus que muda cenário, muda contexto, muda a história de pessoas. O Senhor é o Deus que dá vergonha, faz brotar honra. O Senhor é o Deus que dá humilhação, faz brotar honra. Eu oro para que, em nome de Jesus, cada pessoa que nos acompanhou até aqui e foi ministrada por esse testemunho, viva o melhor que o Senhor tem reservado, porque o Senhor reserva o melhor para os seus filhos. Senhor, Amém. paz, plenitude, Em nome de gozo, Jesus. gozo no leito, Amém. gozo no altar da oração, gozo no altar da mesa, paz que excede todo entendimento, inundando corações, inundando mentes, inundando vidas e levando o teu povo a viver uma vida plena no Espírito. Para isso o Senhor morreu, para que nós pudéssemos viver uma vida no Espírito. Eu oro para que tudo isso venha a ser estabelecido pelo governo do Espírito Santo que está sobre nossas vidas, e não somente hoje, mas durante o tempo que nos resta nessa terra, durante o tempo que nos aguarda vivendo nesse templo, nessa estação, que nós possamos te honrar em todas as coisas. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Ficamos por aqui, arvoredianos. Curta, compartilhe, comente. Manda esse podcast para outras pessoas, para aquelas pessoas que dizem, preciso que fulano veja isso aqui, preciso que ciclano ouça isso aqui. E continue nos seguindo. Beijo, até a próxima. Beijo.